Olá, está no ar o Unibrasil Debate, o seu programa de notícia e informação. No programa de hoje, nós conversamos com o economista e professor José Augusto Zaghini e o consultor em finanças pessoais Altemir Carlos Farinhas. Eles participam hoje do nosso debate sobre educação financeira. O Unibrasil Debate volta já. Voltamos com o Unibrasil Debate, o tema de hoje é educação financeira. Zaghini, em sua opinião, o que tem impulsionado o grande consumo de bens e serviços nos dias de hoje? O consumo dos bens duráveis, eles estão muito atrelados ao aumento do poder aquisitivo das classes menos favorecidas. Então, esse tem sido o estímulo principal para a maior demanda desses bens. E o que seriam esses bens duráveis? Bens de consumos duráveis, a gente tem uma classe dentro deles que é chamado a linha branca. Os eletrodomésticos, mas a gente pode entender aí também os automóveis. Bens que têm uma durabilidade relativamente longa. Altemir, você acha que o brasileiro tem comprado mais? O brasileiro ele está tendo mais acesso, né, a crédito. E como o professor Zaghini falou muito bem, nós temos aí uma estabilidade, né? O adolescente, plano real, aí deve estar completando os seus 16 anos. Então, é algo muito recente, né? Para um país que viveu muitos anos com inflação. E o que aconteceu também é essa tecnologia, né? As pessoas hoje não vivem sem celular, sem internet, trocando os eletrodomésticos em casa, novos aparelhos de televisão. Então, isso favorece muito o consumo. Professor, você acha que o consumidor ele tende a consumir mais o que ele necessita ou ele está consumindo mais aqueles bens chamados supérfluos? Com certeza, aí é uma briga muito boa, né? Entre necessidade e desejo. E hoje o desejo é que está predominando, até porque nós temos um marketing muito agressivo. Então, nós temos uma queda de taxa de juros, um financiamento de longo prazo, uma propaganda dizendo que você é o carro que você usa, você é o celular que você tem, você é a roupa que você veste. Então, está acontecendo algo muito interessante. A necessidade, que seria a casa própria, a alimentação, segurança, está deixando um pouco de lado, dentro do orçamento financeiro familiar, e o que está ocupando o grande espaço é isso, é o carro novo, celular novo, televisão, os desejos, né? Os desejos têm um apelo muito forte hoje. Zaghini, você concorda com o Altemir? Eu concordo plenamente. O professor Altemir, ele colocou bem. A gente, dentro dos preceitos do comportamento do consumidor, a gente chama isso de hedonismo. Então, atribuição de utilidade a determinados produtos, mais do que, como a gente poderia dizer, efetivamente ela é. Então, o aumento do poder de compra traz consigo esse aspecto também, a sensação de que os bens que não são tão úteis, ou pelo menos não atendem às utilidades primárias, passam a ter mais utilidade para as pessoas no aspecto de consumo. E vocês acham que quem tem grande poder aquisitivo, ele consome mais ou ele estaciona? Ele se torna um consumidor menos ativo? Veja bem, a classe chamada A e B, uma classe que tem esse poder aquisitivo alto, ela continua, né, demandando muito, porque ela tem lá um patrimônio que ela tem que manter. Funcionários, impostos, seguros, então se ela tem mais de um carro, tudo isso custa. Mas acontece que ela já está numa situação onde o dinheiro trabalha para ela. E é diferente da outra classe, né, do assalariado, onde ele ainda continua correndo atrás do dinheiro. Só que ele assume muitas prestações. E é esse que é o grande problema. Então, ele está lá assumindo prestações, às vezes, de carro em 80, 90 meses e não é dono da sua casa ainda. Então, quer dizer, ele trocou o desejo, que é ter o carro, pela necessidade, que é ter uma casa própria. E hoje nós temos financiamentos
né, longos, de 20, 30 anos, que também favorece você pagar uma prestação igual a de um carro, mas ser dono da sua casa. Então, você acha que o financiamento tem contribuído para esse endividamento da população? O financiamento, a forma de crédito, tem contribuído, porque carro, né, nesse prazo longo. Eletrodoméstico, quando você passa na frente de algumas lojas, estão lá em 24 prestações de R$ 2, R$ 3. Olha, quem não compra, né? Agora, é o que tem por trás, né? As pessoas não estão notando o seguinte: a loja que está ali fazendo financiamento, muitas vezes ela também favorece o seguinte, né? O pagamento é feito só na própria loja. Então, ela te vende algo barato, né? Um ticket médio barato, onde você tem que voltar à loja para quitar aquela dívida. Ao voltar à loja, você efetua outra compra. Zaghini, por que é tão difícil as pessoas conseguirem sair da dívida do cartão de crédito? Olha, eu atribuo esse aspecto à racionalidade do consumo. O professor, na sua primeira fala, o especialista Altemir em finanças, ele colocou bem isso daí. A classe mais alta, ela lida de uma forma diferente com o consumo. A gente chama isso de ofelinidade. Ela não passa a consumir mais à medida que a sua renda cresça. Ela troca o hábito de consumo. Então, no jantar, bebia-se um vinho nacional. Com uma renda maior, ela troca por um vinho importado, um vinho de maior valor. Já na classe baixa, a falta de disciplina financeira acarreta, até pelas estratégias de marketing que as empresas têm. A cultura de massa acaba empurrando, forçando, né? Impondo esse consumismo para a classe menos favorecida. A gente pode também fazer uma correlação com isso, com a demanda que era reprimida até ele ter o poder aquisitivo. E aí passa a consumir mais no momento seguinte, quando tem uma renda maior. Exato, o professor lembrou muito bem, porque até um pouco tempo a gente falava, as pessoas estão comendo ovo e passaram a comer carne. Exato. E é uma verdade, era uma demanda reprimida. E agora também a tecnologia, computador, as pessoas não poderiam ter computador. Agora podem ter computador, porque é prestação baixa, os preços caíram, o dólar caiu, a importação ficou... Quer dizer, existe um mercado favorável, né? Com uma oferta muito grande, e essas pessoas estão com muita sede, né? Estão avançando para esse mercado. Um detalhe interessante das classes mais abastadas é que eu noto o seguinte: eles pedem desconto, eles pechincham, eles pedem parcelamento, eles pedem. E é muito interessante, o pobre, ele acha que se ele pedir desconto, ele é pobre. Então, quem pede desconto é pobre, eu não vou pedir desconto. Ele está muito enganado. Eu vejo isso em farmácias, em algumas lojas, a pessoa está muito bem vestida e pergunta assim: quanto é o meu desconto? E a pessoa que está ali, que eu vejo que é mais acanhada, ela tem vergonha de pedir desconto. Só que assim, o desconto está embutido num preço, pronto para ser dado para aquele que pedir. Tá ok. O New Brasil Debate faz um breve intervalo e volta já. Participe do nosso programa. Envie sugestões e pautas para o endereço unibrasildebate@unibrasil.com.br. Professor Altemir, qual é o melhor plano familiar? A família brasileira, por exemplo, ela não faz o seu orçamento financeiro familiar. Até o IBGE está fazendo um levantamento muito forte esse ano para levantar esses dados, né? A última pesquisa, o último censo, já consta que 85% da população brasileira não chega ao fim do mês com o que ganha. E por que isso acontece? Porque o brasileiro, ele sabe quanto ganha, mas não sabe onde gasta. Então, o que é necessário? Que a família se reúna, marido, mulher, os filhos, e comecem a escrever aonde estão gastando. Então, eu ganho R$1.000, gastei em água, luz, telefone, farmácia, toda a relação de despesas. Como eu sempre falo, dói? Dói. Porque a pessoa
vai descobrir que, poxa, eu gastei muito mais do que eu ganhei. Aí ela começa a fazer o quê? Ela tem um mapa financeiro da sua vida. E quando você tem esse mapa, você sabe onde você quer chegar. Você pode traçar uma rota. Infelizmente, as pessoas não estão escrevendo onde estão gastando e não estão sabendo fazer esse orçamento financeiro familiar, que é uma excelente ferramenta, né, professor, para o planejamento, para um futuro, a aposentadoria, a faculdade dos filhos. Uma excelente ferramenta. Por certo. Então, você acha que para o brasileiro falta esse planejamento mesmo? Para o brasileiro falta escrever, tem que escrever. Ou planilha Excel, hoje tem sistemas gratuitos também com esse orçamento, né? Ele tem que escrever porque é algo psicológico. A pessoa tem que se confrontar diante de números, porque assim, ela gastou. Gastar é muito rápido. O que está acontecendo é que dia 25 acabou o dinheiro e o salário é no dia 5. Então tem um gap aí que ele não aguenta, que ele fala que é um abismo, né? Demora para chegar o dia do pagamento. Quando a pessoa escreve no seu orçamento financeiro familiar, ela começa a descobrir, opa, estou gastando muito em lazer, estou gastando muito em farmácia, estou gastando muito em supermercado. E daí ele consegue trabalhar com esses números. Por quê? Dentro do orçamento financeiro familiar, eu digo que nós temos 3 despesas. As despesas boas, as despesas ruins e as despesas ocultas. Despesas boas é luz, água, telefone, é aquilo que você usa. Realmente você tem uma satisfação porque você está usando. A despesa ruim é aquela que você está pagando, mas não está usufruindo. Por exemplo, pessoas que assinam revista e não leem. Pessoas que fazem assinatura de jornal e fica lá para o cachorro fazer alguma coisa. Quer dizer, está jogando dinheiro fora. Ou é sócio de clube que não frequenta, mas paga todo mês a mensalidade. Despesa ruim a gente corta. E preparar no orçamento que tem as despesas ocultas. A pessoa bate o carro, ai que bom, eu tinha seguro. Não, você tem seguro e tem franquia. Acabou de aparecer uma despesa oculta. Fui convidado para um casamento, vou ser padrinho. Outra despesa oculta. Ou transporte, ou viagem, roupa, presente. Então, nós temos que escrever e fazer um orçamento para fazermos frente a essas 3 modalidades de despesa. Professora Zaghini, dentre essas 3 modalidades que o professor Altemir falou, qual que você acha que existe um gasto maior? Os gastos correntes, eles que norteiam em grande parte o orçamento, esse planejamento que o professor Altemir estava colocando. Então, a prioridade deve ser voltada para ele. O que eu considero que deve ser priorizado são aqueles que são correntes, que você não tem como fugir dele. Mas o professor colocou bem, existe a imprevisibilidade. Os gastos que o denominou como ocultos, né? E são imprevisíveis. Você tem que se preparar para eles também. Então, no próprio planejamento familiar, eles devem ser contemplados, porque vão surgir. Cedo ou tarde, eles surgem, como surgem para todos os agentes econômicos, seja a família, seja a empresa, seja o Estado, todos eles têm esse tipo de gasto. Então, priorizar as necessidades básicas, as contas do lar, e o planejamento deve ser formulado com esses princípios, seguramente. Tá, e qual que é a dica para você adquirir um bem durável? Quer dizer, para você comprar um carro, uma casa, o que a gente pode fazer? É indicável o financiamento ou é melhor você fazer uma reserva antes? Como é que funciona isso? Eu tenho como sugestão nesse aspecto, com certeza, se provisionar. Qual? De que forma? Ao invés de buscar financiamento, eu tenho visto pessoas que pegam dinheiro emprestado em bancos, no famoso CDC, professor, e ainda vão na loja financiar o bem. Então, pegam dinheiro para dar entrada, quer dizer, está se endividando 2 vezes, né? Está se enganando. Com certeza, está criando um grande abismo, aí sim, né? Para poder depois fugir desses compromissos. Eu considero que se planejar e poupar é melhor, né? E o conceito de poupança está bem explícito, mostra bem o que é isso. É trocar o consumo presente pelo consumo futuro. Então, reunir financeiramente recursos para comprar isso quando o dinheiro já estiver do tamanho do consumo que ele precisa, né? Professor Altemir, como sair das dívidas